Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e no vídeo de hoje eu quero falar de um tema muito importante que é autismo na escola. Esse tema é um tema que é muito procurado pelos pais das crianças com autismo, que sempre me escrevem e falam: Márcia, o meu filho está na escola, ele não está aprendendo nada, o tempo está passando. E por outro lado, eu tenho vários profissionais, professores que também me escrevem e dizem: Márcia, eu não sei o que fazer com essa criança na escola. Então eu vou gravar uma série de vídeos dando dicas práticas de como você ajudar a criança com autismo no ambiente escolar. Se você se interessa por esse tema, eu já peço para você deixar o seu like aqui. E se você está vendo esse vídeo no Facebook, em cima desse vídeo tem um linkzinho azul. Você clica nesse linkzinho, você vai ser direcionado para o meu canal. Lá tem uma série de vídeos sobre autismo que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Então você vai lá e se inscreve no meu canal para acompanhar esse meu trabalho e também para ter acesso a esses vídeos, para assistir mais vídeos com o tema autismo. Então vamos lá para o tema de hoje, autismo na escola. Muitas crianças, quando elas chegam no ambiente escolar, aquele ambiente é um ambiente barulhento, é um ambiente com muitas pessoas. E muitas crianças com autismo têm dificuldade desse excesso, desse aglomerado de pessoas dentro de um mesmo lugar, né? Existe uma dificuldade sensorial aí de muitas pessoas falando, arrastando carteiras. E às vezes a criança com autismo, ela não quer ficar naquele ambiente escolar. Ela tem dificuldade de ficar no ambiente escolar. Então a gente precisa começar já fazendo uma adaptação para essa criança entrar na sala de aula. Eu quero contar para vocês duas experiências que eu tive para fazer essa adaptação. Sempre começa as aulas e a criança às vezes não quer entrar, a mãe tem que entrar junto, a criança chora. E assim, aquele momento é um momento grande de estresse, a criança não quer ficar no meio de muita gente, para ela é um sofrimento. E não foi diferente com as crianças que eu acompanhei, né? Então eu queria dar dois exemplos, né, que eu tive a oportunidade, duas experiências que eu passei de adaptação da criança no contexto da sala de aula. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é de uma criança que ela tinha hipersensibilidade auditiva e era muito forte. Ele não conseguia, gente, ficar na sala de aula. Aquela hipersensibilidade era tão forte, associada também a um medo. Ele tinha medo de barulho. Então ele começava a suar frio, suava a mão, ele ficava nervoso e ninguém conseguia fazer essa criança entrar na sala de aula. Foi muito difícil, né? E como que a gente poderia adaptar essa realidade? Ele precisava entrar na sala de aula, ele precisava estar dentro da sala de aula para ter interação social, para ter inclusão, para ter várias coisas ali. E ele não conseguia entrar, ele não conseguia passar da porta, né? O que eu fiz? Eu conversei com a diretora, conversei com a professora, eu acompanhava essa criança na escola. Então eu conversei com eles para a gente fazer uma maneira dessa criança entrar na sala de aula, né? Então aquele momento da fila era um momento de muito estresse para ele, porque era um momento de maior barulho. Quando as crianças entravam na sala, elas iam gritando, fazendo muito barulho. Então para ele era um sofrimento, ele não conseguia. Ele realmente não conseguia. Então, o que eu combinei com a diretora, com a professora da sala, com os alunos da sala de aula, que ele entraria um pouco mais cedo, antes das crianças entrarem. Eu combinei isso também com a mãe, né? 15 minutos antes das crianças chegarem, entrarem na sala de aula, ele já estaria dentro da sala de aula. Ou seja, ele entraria na sala de aula quando a sala de aula estivesse vazia. Assim ele conseguia entrar. E como que a gente trabalhou, né? Ele entrou na sala de aula vazia, ele conseguiu entrar, não tinha barulho, ele se sentou. Daí nós colocamos um fone de ouvido com uma música que ele gostava muito e um computador, né, com o vídeo que ele gostava da música. Isso foi tudo combinado com a professora na escola. No começo deu muito trabalho, porque houve dificuldade dessa adaptação, né? A professora falou: não, os outros alunos vão querer esse notebook. Eu falei: não, se ele quiser, se as outras crianças quiserem notebook, a gente vai usar para interação. Cada dia uma criança senta com ele e vai assistir com ele naquele momento. Então, na entrada, eu precisava fazer com que ele estivesse dentro da sala de aula. Então, nós conseguimos colocar um notebook com um vídeo, né? Na época era o Cocoricó, que ele gostava muito, Cocoricó. Daí colocava o fone de ouvido com a música. A hora que a criançada entrava, ele nem escutava aquele barulho todo, aquela confusão toda, aquela gritaria, porque ele estava com o fone de ouvido com a música alta ali, concentrado no vídeo.
E depois, com o tempo, a gente começou a trabalhar. Cada criança sentava um pouco com ele, a gente dividia, trocava e a gente conseguiu inserir essa criança na sala de aula. Essa foi uma experiência que deu muito certo, teve uma parceria muito legal com a professora, com a diretora e com os alunos. E essa criança conseguiu entrar na sala de aula e aos poucos a gente foi dessensibilizando ele e ele acostumando com toda aquela situação de estar no meio de muitas pessoas, de estar no meio daquele barulho, ele conseguiu permanecer na sala de aula. O segundo exemplo foi de uma criança que a gente teve que preparar ela antes, né? Antes de começar as aulas, nós criamos um livrinho, né? Com fotos da sala de aula, tudo que ia acontecer, né? Nós colocamos aí ele entrando na sala de aula, nós colocamos fotos de uma sala de aula, dos alunos, do momento do recreio, do momento do parque e contamos a historinha, criamos um personagem, né? E contamos a história, uma historinha bem simples dessa criança chegando na escola, dessa criança entrando na sala de aula, dessa criança sentando na carteira, dessa criança tomando lanche com os amigos, brincando no parque e voltando para a sala de aula. E contamos isso durante acho que umas 2 semanas antes de começar as aulas. Para nossa surpresa, né? Daí a gente preparou todo aquele ambiente, antecipou tudo que poderia acontecer, contando sempre para ele que ele iria para a escola, que ele ia ver aquela cena. A gente pegou cenas mais reais possíveis, né? E colocamos nesse livrinho, fomos contando. Todo dia nós contávamos. Quando chegou no dia da sala de aula, né, no dia de começar as aulas, eu fui com ele foi vendo tudo que passou pela fila, que ele já tinha visto isso na história, que entrou para a sala de aula. Quando ele entrou para a sala de aula, eu falei, bom, vamos ver se ele vai conseguir entrar, né? Daí ele entrou e ele já escolheu um lugar para ele sentar e sentou, sem nenhum problema, porque aquela história foi contada para ele várias vezes. Então, nesse vídeo aqui, eu quero dar 2 dicas importantes para nós inserirmos a criança na sala de aula, que pode ter vários problemas aí para ela poder entrar na sala de aula. Primeiro, preparar o ambiente, perceber se a criança tem uma hipersensibilidade, vamos tentar adaptar uma realidade para ela. Para esse meu primeiro aluno, do exemplo que eu dei, que tinha hipersensibilidade auditiva, nós adaptamos uma situação para que ele pudesse entrar na sala de aula e depois nós fomos desensibilizando até o ponto que ele ficasse na sala de aula sem se incomodar tanto com o barulho, né? Uma dica importante também que eu esqueci de contar nesse exemplo é que nós conversamos com os alunos para eles abaixarem o volume da voz, não gritarem tanto, por causa dessa criança, por causa desse aluno que tinha hipersensibilidade. As crianças colaboraram muito. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. Eu dei 2 dicas aqui para você ajudar a criança a entrar na sala de aula. No próximo vídeo, eu quero falar de como você pode ajudar a sua criança com autismo a permanecer na sala de aula e sentar, porque muitas crianças nem sentam. Então, o tema do próximo vídeo é como ajudar a criança a não somente entrar na sala de aula, mas permanecer sentada na carteira para que você possa ensiná-la. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas. Você que é do Facebook, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E quanto mais informação, menos preconceito. E quando você dá um joinha no vídeo, o YouTube, ele mostra para muito mais gente, muito mais pessoas têm acesso a esse vídeo, dá muito mais visibilidade. Então, dá o seu joinha, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante para mim, e nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo e gratidão!